Hi, Brainstormer! Tudo bom com você? Welcome to your second class. Bem-vindo à sua segunda aula de inglês. Eu sou a Teacher Jo e vamos fazer um recapitula da primeira aula pra gente ver o que a gente viu. De novo? Beleza. Isso aqui é a nossa primeira aula. Ok? Então foi isso que a gente viu na aula passada. E só que ele recapitula de 2 minutos ou 3 minutos. A gente viu na aula passada que o do ajuda as ações a negar e a perguntar, certo? A gente viu que ele pega a negativa para ele. A gente pode deixar a negativa tanto separada quanto junta. E para fazer pergunta, a gente vai inverter a ordem do do com a pessoa. Se a gente quiser, a gente pode perguntar falando não. Se a gente quiser, a gente pergunta normal, sem falar não. A gente viu que quando a ação muda por qualquer razão, nesse caso ela mudou porque ela tá vindo pra she, e a ação muda quando ela vem pra he, she, it. A ação ela vai mudar quando o do não estiver na frase, mas quando o do estiver na frase é o do que vai mudar pra gente. E é assim que a vida vai acontecer, e aí o resto vai ficar igualzinho, foi no primeiro, só que com a ação mudada. A gente viu que no passado, o que mostra pra gente que a ação tá no passado é a forma que a ação fica. A gente viu que a gente tem 2 tipos de verbos no passado. A gente tem os legais, que sempre vão terminar em ed, e a gente tem os FDP, que mandam a gente se ferrar. Eu sei, não rimou, mas você entendeu a rima que tava na minha cabeça. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter que se virar pra aprender esses caras. Eu não vou te dar tabela nenhuma pra você aprender isso, porque a minha ideia é que você aprenda isso da forma natural de se aprender. Você não decorou tabela de verbo pra descobrir como que os verbos eram em português. Você foi ouvindo, você foi usando, e vai ser assim que a gente vai fazer a nossa vida. Porque a minha ideia é aproximar o máximo possível da forma natural de aprender com o apoio... com o apoio da gramática. Beleza? Então, estamos sossegados aqui. Vimos isso tudo aqui e na aula passada eu deixei muito claro que isso daqui é a mecânica do inglês inteiro. E é realmente a mecânica do inglês inteiro, porque na aula de hoje a gente vai ver todos os caras que não usam o do. Hey, como é que é? Vamos lá. Verbs that... Não é that don't use do. Os verbos que não usam o do. São tão poucos verbos que não vão seguir essa regra aqui, são tão poucos que eu vou escrever todos eles para você. Todos os verbos que não vão seguir o que eu te mostrei na primeira aula, na língua inteira, vão estar nessa aula. Para você ver como o do é importante. O do é a coisa mais importante no inglês. Então vamos ver os verbos que não usam o do. A gente tem o to be, a gente tem o have, só que não é qualquer have, é o have do present perfect. Depois eu vou te falar o que é isso. Perfect. Aí, o have do present perfect. E a gente tem o can, o could, o will, o would, o shall, o should, o may, o might, o must e o ought to. No inglês inteiro, em toda a língua inglesa, em tudo do inglês, os únicos verbos que não vão usar o do, que você já aprendeu na primeira aula, são esses que estão nessa tabela. Nem é uma tabela, nessa lista. São eles que estão nessa lista. Só isso, Jô? Só isso? Nossa, sério? Parece ser tão mais complicado do que isso. As pessoas complicam por alguma razão que eu não sei qual é. Não precisa complicar, mas vamos complicar. Pra quê? Facilitar a vida, não é mesmo? Só esses caras não vão usar o do. E já que eles não vão usar o do, vamos descobrir como que eles funcionam. Vamos começar por onde todo mundo começa o inglês, que é pelo to be.
As pessoas não começam por aqui, eu não sei por quê, porque, mano, o to be é exceção, concorda? Ele não usa o do, e são só esses caras que não usam do, então ele é exceção. O to be não é só uma exceção, o to be é duas exceções. O to be, ele é exceção por quê? Ele tem conjugações e ele não usa o do. Então, o to be é dupla exceção, não é uma só. O to be, ele quer dizer ser ou estar. Vai depender do contexto. Se fizer mais sentido na frase estar, ele é estar. Se fizer mais sentido na frase ser, ele é ser. Simples assim. Você vai ler a frase, o que fizer mais sentido é a tradução. Fechou. Depois de um tempo, você para de se ligar nesse negócio. É um troço muito louco. Mas enfim, eu falei que o to be tem conjugações, né? Ele tem formas diferentes. Quais são essas formas diferentes do to be? Vamos comparar ele com o verbo que a gente usou aqui com o to want, tá? Por que eu quero comparar ele com esse verbo? Porque a gente vai ter o to be do jeito que ele é, assim, que é equivalente ao to want. Como assim ele é equivalente ao to want? Porque o to be, ele pode ser ou estar, e quando a gente fala alguma coisa assim, eu quero ser, vai vir o to be, não vai vir a versão dele traduzida não, conjugada. Beleza? Então, quais são as versões do to be? A gente tem am, a gente tem is e a gente tem are. São essas as três versões do to be junto com o to be. O to want, a gente tem o want e o wants. E acabou. Então, e a maioria dos verbos é assim, né? Então, o que acontece? Isso daqui é exceção. Esse cara é o cara que tem o maior número de formas possíveis para ele existir no inglês. Juro pra você, é uma coisa de louco. Então, beleza. Então, a gente tem o to be, agora a gente já sabe que am, is e are são o to be, certo? E a gente vai usar am para que pessoa? Am, a gente usa para I. Is, a gente vai usar para he, she ou it. A gente já viu as pessoas na primeira aula. E are, a gente vai usar para you, we e they. Beleza? Então, fechou. A gente já sabe para que pessoa a gente vai usar qual versão do to be. Então, vamos fazer uma frase pra gente ver como o to be funciona. Não é mesmo? Sim. Então, vamos entender como o to be funciona. Peraí, deixa eu fazer aqui uma separação. Porque senão depois eu vou me perder. Olha que linha mais reta que eu roubei, tá? Eu usei a régua que fica embutida. Vamos fazer aqui uma coisa do tipo, sei lá... Ela, você, nós, vamos usar nós. Nós somos legais, vai ser a nossa frase. E como que a gente vai falar essa frase em inglês? A gente vai falar we, que é nós, o somos, que vai ser o ser, para we, e é o are, certo? Somos, ser, estar. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, eu vou usar o are, we are, e legal é nice. Então, aqui eu tenho nós somos legais. Você viu que o nice, ele tá no singular? Porque características sempre ficam no singular. Então, características sempre singular. Então, a gente tem aqui we are nice. Nós somos legais. Agora, lembra que eu falei que a gente não vai usar o do aqui para negar e para perguntar? Como que a gente vai fazer para negar e para perguntar sem o do? O próprio to be vai fazer o papel do do. Nossa! E como é que vai ficar? O am com o not não junta, ele vai ficar am not. O is com o not fica isn't. O are com o not fica aren't. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Na afirmativa, eu consigo deixar esses caras menores do que eles são, tá? O am vai virar vírgula voadora M, o is vai virar vírgula voadora S e o are vai virar vírgula voadora RE. E é a mesma coisa, ok? A gente só diminuiu na escrita e na fala, porque a vírgula voadora tá aí para representar que a gente comeu algum pedaço daquilo falando, certo? Então, beleza. A gente tem aqui we are nice. Se eu for negar, eu vou usar o are com o not. E eu vou fazer we aren't nice.
e tá lindo, e acabou, e fechou. E eu tô falando que a gente não é legal, então eu tô mentindo nessa frase. E tá tudo bem, né? Porque a gente precisa ver como que é a negativa, mas a gente é mó legal. E como que a gente vai fazer pra perguntar? Como que a gente fazia pra perguntar com o do? O do ia pra frente da pessoa, certo? Certo. E na negativa, o do que pegava a negativa, certo? Certo. Vamos voltar aqui. No to be, o próprio are pegou a negativa. Isso quer dizer que o próprio are vai pular pra frente da pessoa? É. Como é que vai ficar? Are we nice? Nossa, que legal, é só trocar a ordem? É. E vira uma pergunta? Aham. Simples assim? É. Se eu quiser perguntar e falar não ao mesmo tempo, eu posso? Posso. Aren't we nice? A gente não é legal? Cala a boca, claro que a gente é legal pra cacete, olha só. Você é louco, mano. Certo? Então, você viu que, por mais que não seja o do, é a mesma mecânica? Bem-vindo ao inglês. Essa mecânica é a mecânica do inglês. Isso é inglês. Isso daqui que você tá vendo é inglês. Então, dá um liga aqui. Igualzinho. Por que a gente pode fazer isso? Porque o to be não usa o do. E alguém precisa segurar o não. E alguém precisa ir pra frente pra perguntar. Se não é o do, é quem tá lá. Ah, que da hora! Fechou? Então, é assim que a gente vai usar o to be. Se eu tivesse trocado esse we por, sei lá, she, o que ia acontecer? Eu ia trocar esse are por is, certo? Ou seja, se eu trocar a pessoa, eu tenho que prestar atenção na forma que o to be vai ficar pra pessoa. Beleza? Então, vamos ver que mais que o to be faz pra gente, porque o to be não faz só isso pra gente. O to be faz muito mais coisa pra gente. Por isso que, acho que é por isso que todo mundo começa aprendendo com o to be, porque dá pra fazer várias coisas com ele. Mas não faz sentido começar aprendendo com o to be, porque ele é exceção. Como que mais que o to be faz pra gente? Vamos pensar aqui em português, eu vou ser extremamente criativa e eu vou escrever eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Legal. Então a gente tem essa frase, eu estou escrevendo, e se a gente for passar ela pro inglês, incrivelmente essa estrutura é igual à do português. Porque a gente tem o verbo estar e a gente tem a terminação NDO do verbo, e é isso que mostra que a coisa está acontecendo, certo? Olha só que legal no inglês. No inglês, a gente vai usar o to be e o ing. É só isso? É. Mas como que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa frase aqui, tá? Vou fazer I am, só que eu deixei o am contraído, daí eu falo I'm, só fechar a boca depois você fala I'm. O M já é o estou, e eu vou pegar o verbo escrever. O verbo escrever é o to write, mas eu não vou escrever escrever, então eu vou escrever write. E da mesma forma que no português a gente tirou o R, a gente vai tirar esse E do inglês e a gente vai colocar o ing. I'm writing. Então, isso daqui é isso daqui. Ah, da hora. Se eu quiser negar, é só seguir isso daqui? É. E aí, como é que vai ficar? I'm not writing. Pra perguntar, o am pula pra frente da pessoa. Am I writing? Perguntar e negar, o am pula pra frente da pessoa, o not fica no lugar dele. Am I not writing? Você viu que é igualzinho? É igualzinho a isso, que é igualzinho ao do. A única diferença aqui é que a gente mudou a pessoa e aí a forma do to be precisa ficar diferente. Uma coisa muito importante que eu quero te falar é que a gente precisa desse combo para a gente ter certeza que o ing está significando o NDO. Por que a gente precisa desse combo? Porque inglês é uma língua muito pobre, ela é uma língua muito sem variação verbal. E aí a mesma coisa faz mais de uma coisa em inglês. Como assim? Por exemplo, deixa eu mostrar isso para você.
Eu virei assim pra ver a hora, tá? Porque eu preciso ficar ligada por causa de coisas técnicas. Tá. Então, o que acontece aqui? O que eu ia falar? Mano, esqueci. Ah, ia falar das variações de verbo. Tá. Eu vou colocar aqui todas as formas do verbo escrever em inglês. Todas. Vou colocar todas, não vai faltar uma. A gente tem to write, write, writes, writing, wrote, written. Na língua inteira, são só essas formas que o verbo escrever vai ter. E são só essas formas que todos os outros verbos vão ter. Não tem muita variação de verbo no inglês. Então, o que acontece? Porque não tem muita variação de verbo, a mesma estrutura vai ter mais de uma função, que é o que acontece com o ING. O ING tem duas funções. Que duas funções são essas? Uma é chamada de gerúndio, que é o ando, endo, ondo, indo, é a terminação NDO. E ele tem uma outra negócio que é chamado de particípio presente. Eu só tô falando os nomes para você saber que tem nome, tá? Mas esse particípio presente, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente está transformando a ação em uma coisa. Então, ele transforma a ação em coisa. Vamos entender o que isso quer dizer. Lembra que eu falei que inglês era uma língua meio idiota, meio burra? Então, o inglês é uma língua extremamente burra e a coisa mais burra do inglês é o verbo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, em português eu posso falar isso daqui, né? Dormir é bom. E o dormir tá fazendo o verbo ser. Então, o verbo dormir em português está fazendo o verbo ser em português, certo? Só que um verbo não consegue fazer outro verbo em inglês, a não ser que ele esteja nessa tabela. Tabela não, nessa lista. Vamos ver se o verbo dormir está nessa lista. Vê se você acha o verbo to sleep aqui. Escreve assim, ó. Né? Não tem. Não tem, né? Então, não vai ser... ele não vai conseguir mudar o outro verbo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que transformar o verbo em uma coisa. A gente vai ter que transformar o dormir no ato de dormir. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o sleep, que é o dormir, e a gente vai colocar o ing nele. Sleeping is good. Então, o que isso aqui quer dizer? Isso daqui quer dizer, na real, o ato de dormir. O ato de dormir é bom. A gente vai traduzir assim? Não, a gente vai continuar traduzindo como dormir é bom. Mas, o que a gente está falando na real é que é o ato de dormir que é bom. E por que isso acontece? Porque em inglês, uma ação é incapaz de fazer outra ação, e aí a gente precisa desse tipo de artifício para fazer as coisas fazerem sentido. E por que eu tô te falando isso hoje? Porque eu não quero que você associe que todo ING dá a terminação NDO. Não é todo ING que dá a terminação NDO. Pra gente ter certeza que esse ING tá dando NDO pra gente, a gente precisa do combo to be e ing. Lembrando que o to be pode ser qualquer um desses caras e ainda o passado que a gente vai ver logo menos. Então, esse combo é extremamente importante. É importante que a gente tenha o combo, beleza? Porque senão, nem todo ing é ando, endo, ondo, indo, beleza? Outra coisa, não fica desesperado. Eu sei que é coisa pra cacete que eu tô te mostrando, mas é só pra você ver como todas essas coisas estão juntas. Tudo isso vai ficar claro na cabeça conforme as aulas forem acontecendo, tá bom? Você não vai lembrar de tudo isso que eu tô falando agora. E tá tudo bem. Eu não espero que você lembre de tudo isso mesmo, tá?
Eu tô te mostrando isso para quando aparecer na nossa aula, que a gente vai usar a vida real para aprender, a gente vai usar a língua da forma que os nativos usam ela para aprender. Eu não vou conseguir te mostrar só uma coisa ou só outra coisa, então eu preciso te mostrar tudo antes para que quando chegar na hora a gente consiga pelo menos identificar o que está acontecendo. Mas não se preocupa que isso tudo vai ser repetido zilhões e zilhões e zilhões de vezes, não fica louco, tá? Prometo, funciona. Essa primeira aula é só pra gente entender como o inglês funciona, só isso. Então a gente viu que ficou basicamente igual ao do. A mecânica é igual a do do. A gente já viu o presente do to be, vamos ver o passado do to be, não é mesmo? Sim. Então, a gente tem o to be no presente, certo? Que a gente tem am, is e are, e a versão dele sem nada. O ser e o estar, que é o to be, então esse daqui é presente. Isso aqui era pra ser uma seta. Aê, consegui desenhar uma seta decente na minha vida uma vez, viva! Então, essa seta aqui é presente. Present, beleza? Como que vai ficar no passado? O am e o is no passado viram was. E o are no passado vira were. E se você acha que você vai confundir eles, vou te dar uma dica muito master. Olha só, onde tem A e onde tem S, é onde tem A e é onde tem S no presente. Onde tem RE, é onde tem RE no passado. Ah, viva, que mais fácil que fica assim. É, fica mais fácil mesmo. Então, esse é o jeito que o to be vai ficar no passado. E se eu quisesse, por exemplo, colocar essa frase aqui no passado, o que eu faria? Eu trocaria esse am pela versão dele do passado, que é was. Então, ficaria I was writing. E ao invés de eu estou escrevendo, eu tenho eu estava escrevendo. Se eu for negar aqui, I wasn't writing. Por quê? É só pegar o was e o were e colocar N, T, N, T, a gente tem a negativa. A gente pode deixar o not separado? Pode! Igual a gente fazia com do? Exatamente! Tá? Mesma coisa, só vai fazer a negativa. Então, I wasn't writing. E aí eu não estava escrevendo. Se eu for perguntar, no passado, é só trocar o am, pelo was. Was I writing? Eu estava escrevendo? Perguntar e negar, wasn't ou was I not writing? E assim vai. Então, você viu que é igual? Se fosse essa frase aqui, se a gente fosse colocar no passado, a gente ia colocar no passado do are, que é were. Beleza? Então, como que essa frase aqui ficaria no passado? We were nice. Para negar, we weren't nice. Para perguntar, were we nice? Para perguntar e negar, weren't we nice? E acabou. Você viu que é igual, a gente só mudou a roupa dele? A gente só mudou a roupa do presente pro passado. Mas ficou igual. E ficou igual ao do também. Então, peraí, em 20 minutos eu te expliquei o que você não aprendeu na escola regular inteira aqui no Brasil. É, sim, pra você ver o que acontece, né? É difícil a vida assim. Então, este é o to be. Isso é o que nós precisamos saber do to be nesse momento da nossa vida. Então, vamos fazer aquele recapitula básico do to be. O to be não usa o do, isso quer dizer que ele vai negar e que ele vai perguntar sozinho. O to be tem variações na forma dele, que vai depender da pessoa que ele está sendo usado junto. A gente consegue diminuir o to be na hora de falar e na hora de escrever. E, além de tudo isso, a gente pode usar o to be em combinação com o ing pra gente falar que as coisas estão acontecendo. E a gente viu que o to be no passado, am e is viram was e are vira were. E eles se comportam igualzinho o to be no presente. Isso quer dizer que, se eu quiser, em vez de falar que as coisas estão acontecendo, as coisas estavam acontecendo, é só trocar o to be pro passado, vai ficar igual. Se eu quiser
colocar as outras coisas no passado, é só trocar o to be no passado e vai ficar igual. Beleza? Simples isso? Então, a gente viu a nossa primeira exceção ao do, que é o to be, que a gente viu que é ser estar. A gente vai pular o have e a gente vai ver agora esses caras aqui. A gente vai ver todos eles de uma vez só, porque eles são uma família. E o que eu quero dizer quando eu falo que eles são uma família? É exatamente isso mesmo que eu quero dizer, eles são uma família. Por quê? O que acontece com uma família? Pensa na sua família. As pessoas têm características bem parecidas, não é? Eita, tá acabando a lousa. Tá, você que vai ter que ir pra outra lousa. Não. Saco. Eu errei. As pessoas em família, elas têm características parecidas, né? E é isso que acontece com esses caras aqui. Esses caras aqui, eles são uma família inteira. E a família deles é chamada de modal verbs. E o que isso quer dizer na nossa vida? Isso quer dizer que o que acontece para um vai acontecer para os outros. Porque família, todo mundo tem características parecidas. E esses caras, além deles serem uma família e terem características parecidas, eles são um tipo de verbo que a gente não tem em português. A gente não tem modal verb em português. Porque isso é uma coisa muito de inglês, muito da cabeça da galera que fala inglês. E o que acontece? Por que esses caras são diferentes dos outros? Porque eles são verbos diferentes, eles têm características diferentes. Eles são, vamos chamar assim, mais poderosos. Mas apesar deles serem mais poderosos e apesar deles terem características diferentes, eu costumo dizer que se todo verbo em inglês fosse um modal verb, eu não teria trabalho como professora de inglês. Porque inglês seria uma língua idiota de fácil de se aprender. Porque os modal verbs são, na verdade, os verbos mais fáceis que existem em inglês. Por quê? Porque a gente não precisa se preocupar com nada além da forma que eles são escritos. Porque eles não mudam. Eles nunca mudam. Então, nenhum deles vai aparecer escrito diferente do que tá aqui. Nunca. Mó coisa de louco. Então, eles não têm conjugações. Conjugação é o jeito que a gente fala quando o verbo muda, tá bom? Então, não tem conjugações. Legal, se não tem conjugação, já ajuda. Ele tava na nossa folha naquela tabela de não usa o do, certo? Olha aqui. Verbs that don't use do. Os verbos que não usam o do. Estão aqui. Então, o que acontece? A gente não vai usar o do para perguntar, nem para negar, para nenhum deles. Peraí, se eles não têm conjugação, eu vou precisar me preocupar com S de he, she, it? Não. Não preciso me preocupar com nada. Eles são o que eles são aqui e acabou. E já era. E fim. Fim de tudo. E fim. Vamos ver o que cada um deles quer dizer, para daí a gente ver como que a gente vai usar eles. Fechou? O can. Eu vou mudar você de lugar. Can. Peraí, não é só o can que eu vou mudar de lugar. Eu vou colocar todos vocês aqui um pouquinho para baixo. Aí. O can é poder. Qual que é a ideia desse poder? A ideia de habilidade ou permissão. Essa é a ideia do can. Ele dá a ideia de poder, de habilidade ou de permissão. O could é o passado do can. Se o could é o passado do can, ele é o passado do poder. Se ele é o passado do poder, ele vai dar a ideia do poder no passado, ou habilidade no passado, ou permissão no passado, ou você pode ser mais bonitinho para pedir alguma coisa se você pede no passado. Então, a tradução do could pode ser podia, poderia, pudesse, pôde e assim por diante. O que você conseguir pensar de passado pro verbo poder no português é o could que vai ser em inglês. Beleza? O will e o would a gente vai pular um pouco, tá? Mas vai fazer sentido porque o shall é dever e o should é o passado do shall. Então, ele é o deveria. E qual que é a ideia deles? A ideia do should é o deveria de sugestão. Como assim sugestão? O que você acha que eu devia fazer nessa situação? Essa é a ideia do should, a ideia de dar uma sugestão. Muitas pessoas falam conselho pro should. Eu não gosto de falar conselho porque conselho a gente tem a ideia de que é alguma coisa necessariamente boa.
E não necessariamente você só vai usar o could com ideias boas. Você pode usar could com ideias bem horríveis, se você quiser. Tudo depende do que você quiser. Então, por isso que eu falo sugestão. Sugestão pode ser boa ou ruim, tanto faz. Por isso que é sugestão. Então, peraí. Se o should é deveria de sugestão, o shall também é dever de sugestão. Concorda? Concordo. Fechou. Deixa ele um pouquinho, a gente já vai voltar neles de novo. Vamos falar do may, do might, do must e do ought to. Todos esses caras podem ser traduzidos como dever. 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 Eba! Quer dizer então que é tudo igual? Não, é tudo diferente. A gente que usa o dever de zilhões e zilhões de formas e nunca se preocupou com o que o dever tá querendo dizer. Vamos lá. O may e o might pode ser dever ou poder, os dois, tá bom? Poder. O should é o passado do shall, o might é o passado do may, o would é o passado do will e o could é o passado do can. Então, a gente tem menos coisa ainda pra lembrar, porque é tudo passado. O must é dever, o ought to é dever. Mesmo o might sendo o passado do may, você viu que eu traduzi como dever, né? Não traduzi como deveria não, e tal. Por quê? Porque é a característica deles. Então, vamos falar desse monte de dever. Esse monte de dever é diferente, tá bom? Vamos lá, vamos entender esse monte de dever aí. Então, eu vou fazer aqui uma linhazinha. E aí, se você ouvir um barulho estranho, foi o meu estômago roncando. Sério, ele deu um ronco super alto agora, não sei se deu pra ouvir. Mas, enfim, vamos falar desses caras. Qual que é o sentido desse dever e do poder deles? Esses dois caras aqui vão ter a ideia de probabilidade e ou de permissão. Igualzinho ao can e ao could na ideia da permissão. A única diferença é que se a gente usar o may ou might, a gente está sendo um pouco mais educado. Só isso. Mas dá tudo na mesma no fim. Então, a gente tem a ideia de probabilidade desses caras. Beleza. Vamos entender, então, essa ideia de probabilidade. Vou escrever aqui probability. Que quer dizer probabilidade em inglês. Beleza? Então, vou fazer aqui uma escalinha de probabilidade. E olha só que bonitinho. Então, aqui eu tenho 100% provável, ou seja, sim. E aqui eu tenho 0% provável, ou seja, não. Pergunta. Se você já sabe inglês, ou se você já sabe um pouco de inglês, como que a gente fala talvez em inglês? Talvez em inglês não é maybe. É, né? Maybe. Se a gente separar, maybe. May. Pode, deve, be, ser. Maybe, pode ser. Pode ser não é a mesma coisa que talvez? Meu Deus! É. Talvez em inglês é pode ser. Então, você concorda comigo que se maybe é talvez? Nessa escala de probabilidade, eu vou colocar o may aqui no meio? Certo? Porque se eu tô falando de probabilidade, né? Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele tá como se fosse 50% da probabilidade. Eu não sei nem se sim, nem se não, tô em cima do muro. Quando a gente faz o passado do may, que é o might, a gente tá usando ele com menos probabilidade. Ou seja, a gente acha que quando a gente usa o may, a gente acha que aquela coisa não tem tanta probabilidade de acontecer, mas ela ainda pode acontecer. E uma coisa que eu não falei do must, o must também tem a ideia de probabilidade. E ele também tem outra ideia, mas essa ideia a gente vai ver depois. Então, o must, ele tem a ideia de probabilidade também. Então, se o might tá aqui a 25, se o may tá aqui a 50, o must vai estar aqui no 75. Só pra te avisar, esses números que estão aqui, eles estão aqui por causa da didática, tá? Ninguém pensa nisso com relação à probabilidade dessa forma. É tudo com o jeito que você acha. Então, não tem probabilidade certa ou errada. Tem o que você acha. Se você acha que aquilo é provável de acontecer, você vai tendenciar a usar o must. Se você acha que aquilo é improvável de acontecer, você vai usar o might. Beleza? Fez sentido isso? Então, a ideia da probabilidade é essa. Não se preocupa, a gente vai voltar nisso daqui depois, tá? Isso daqui é só para você saber que existe. A aula de hoje é para você saber que existe. Depois a gente vai voltar e vai ver tudo isso bem a fundo, beleza? Legal. Vimos a ideia de probabilidade
E eu falei pra você agora há pouco que o must tinha a ideia também de outra coisa, que não era só de probabilidade. Sabe que ideia que é? É a ideia de necessidade. Então, eu vou escrever aqui necessity, necessidade. E o ought to também tem a ideia de necessidade. Ai, a gente vai ter que ver isso também, porque eles são diferentes, são. Ai, que saco. Eu sei, fazer o quê? É inglês. Culpa não é minha, não foi eu que inventei. Se tivesse sido eu que inventei, seria bem mais fácil do que é. Então, vamos ver a ideia de necessidade. Então, necessity. Legal. Então, a gente vai fazer aqui uma escalinha de necessidade, que não vai ser assim não, vai ser de baixo para cima. E vai vir um pouquinho mais para baixo. Não, vai ficar aqui assim. Isso, olha que maravilha. Então, aqui no 0, a gente tem 0 de necessidade e a nossa necessidade vai aumentando conforme a gente está indo para cima, beleza? Logo aqui de cara, tanto que nem vai dar para ver direito, mas eu tô tentando pontilhar, a gente tem o should. Por que eu tô falando do should? Porque o should dá a ideia de deveria de sugestão, então ele não é necessário. Daí, aqui assim, aqui assim, a gente tem o have e o need, que são outros 2 verbos, a gente ainda não falou deles, tá? Eu tô colocando aqui porque vai fazer sentido. Have é o ter que, e o need é o precisar. Então, aqui a gente já tá falando que a gente tem necessidade, concorda? Só que, se liga só, a gente tem o ought to, que também tem a ideia de necessidade, e o must, que também tem a ideia de necessidade. O que vai acontecer? O ought to, quando a gente for usar ele é mais necessário na nossa cabeça do que o have e o need. Então, a gente vai optar por usar o ought to quando a gente achar que aquela coisa é mais importante do que só outra coisa, sabe? Tipo, mano, você precisa mesmo. É quase como se fosse um mesmo, tá? Então, esse ought to tá aqui, então ele pode ser traduzido como ter, precisar e assim por diante. O que importa é passar a ideia da necessidade, beleza? Então, o ought to, quando a gente usa, a gente acha que tem mais necessidade do que quando a gente usa have e o need, beleza? E aí, a gente tem o must. O must, ele tá fora da escala mesmo, de propósito. Porque o must, ele é a coisa mais, é a palavra que indica mais necessidade no inglês. E por que isso? Porque quando a gente usa o must com a ideia de necessidade, lembra que ele também tem a ideia de probabilidade, certo? Quando ele tem a ideia de probabilidade, ele tem a maior probabilidade, e quando ele tem a ideia de necessidade, ele tem a maior necessidade. Então, o must, ele sempre que você colocar o must, você tá pensando no máximo, fechou? Então, quando a gente usar o must para a ideia de necessidade, a gente vai necessariamente deixar implícito que tem consequência. Então, toda vez que a gente usa o must, a gente tá deixando que a gente vai ter consequência. Necessariamente. Porque ele é super, ultra, mega necessário. E se é super, ultra, mega necessário, quer dizer que vai ter consequência. E essa consequência, ela fica implícita já na ideia do must, tá bom? Não é tipo, eu tenho que colocar consequência. Não, nem precisa. Porque a ideia da consequência já tá no must. E essa é a diferença entre eles. A diferença é que um é muito forte, que tem consequência, e o outro é mais forte. Só que o que acontece? Esse cara aqui, ele não é muito usado. Por quê? Porque esse daqui já passa a ideia de necessidade que a gente quer. E isso daqui já passa a ideia da necessidade super forte. Então, não tem muito uso pra esse moço aqui. Então, você quase nunca vai ver ele. Mas, Jô, eu quase nunca vou ver ele, por que você colocou ele aí? Porque você vai ver, eventualmente. E eu não vou mentir pra você. Eu não vou te dar informação pela metade. Então, esse ought to tá aí. Você praticamente não vai usar ele. Você quase nunca vai ver ele sendo usado. Quase nunca mesmo, tá? Quase nunca você vai ver ele sendo usado. Mas eu preciso te passar isso porque ele existe. E eu não vou omitir informação de você. Fim. Nossa, que discurso mais bonito, meu Deus. Que minha professora é tão maravilhosa. Beleza, então a gente viu esses caras aqui. E a gente pulou o you would, né? Pulou. Por uma razão muito prática. Porque, o que acontece? A gente vai falar do, entre aspas, futuro. Por que entre aspas futuro? Porque
Não tem futuro em inglês. Como assim, Joana? Joana, para, mano. Não. Pera aí. Todos os professores que eu tive na minha vida falaram que tinha futuro em inglês. Como que você tá falando pra mim que não tem futuro em inglês, sua louca do cabelo azul? Então, todos os professores mentiram pra você. Desculpa. É uma tecnicalidade, tá? Essa mentira. Mas é mentira de qualquer forma. Porque a gente não tem uma estrutura própria de futuro no inglês. Não tem. Desencana, não existe uma estrutura do futuro no inglês, igual a gente tem do passado, igual a gente tem do to be, igual a gente tem do presente. A gente não tem uma estrutura de futuro no inglês. Desculpa, não. Quem te falou que não tem, que tem futuro em inglês, nunca leu um dicionário de inglês na vida, nunca abriu o dicionário pra ver o will. E é isso que a gente vai fazer. O que eu tô gravando? Eu tô gravando a tela inteira ou tô gravando... Não, só tô gravando o Photoshop. Só tô gravando o Photoshop. Só tô gravando o Photoshop. Então, eu vou entrar aqui num site rapidinho mesmo, eu vou pegar o... Vou colocar no dicionário. Vai, amigo! Obrigada. Dicionário.com. E vou colocar aqui will e vou printar isso daqui pra te mostrar. Olha só que loucura. Que loucura. Deixa eu deixar um... Peraí que eu vou deixar maior, porque senão vai ficar ruim de você enxergar. Peraí. A gente já tá chegando lá. Sim, assim tá bom. Assim dá pra enxergar. E vamos lá... Dá aquela copiada básica. E voltamos para o Photoshop. Então, olha só. Dicionário.com, ok? Se você quiser, você pode entrar aí nesse site. Tem aplicativo dele também. E a gente tem aqui will, verbo auxiliar, presente, singular, primeira pessoa will. Will é presente. Segunda pessoa will. Arcaico wilt, terceira pessoa will, presente, plural, will. Passado, singular, primeira pessoa, would, segunda pessoa would, arcaico wouldst, terceira would, passado, plural, would. Ou seja, will é presente, will não é futuro. E o que a gente vai fazer então? Por que a gente usa will para o futuro? Porque will... ele dá a ideia de vontade. Se você olhar lá no dicionário, na parte do will como uma palavra que representa uma coisa, ele dá a ideia de vontade. Ele não dá a ideia de nada. Ele dá a ideia de vontade. Então, se o will dá a ideia de vontade, pensa aqui comigo. Se você tá com vontade de fazer alguma coisa, qual a chance de Qual a chance de você fazer essa coisa? Alta. Por isso que a gente usa o will pra da ideia de futuro. Porque se você tá com vontade de fazer alguma coisa, você ainda não fez aquela coisa e você provavelmente vai fazer no futuro. Então o futuro no inglês ele é feito com a estrutura do presente. Isso não quer dizer que não exista futuro em inglês. Existe a ideia de futuro, existe o conceito de futuro. Não existe a estrutura do futuro. E por que isso é relevante? Por que eu tô falando isso pra você? Porque aí qualquer coisa pode virar futuro em inglês. Se liga. Vou pegar aqui uma frase no futuro, tipo, sei lá, eu comerei. I will eat. O will com o eat dá o comerei pra gente. Se você quiser, você pode traduzir como vou comer. Tanto faz, tá bom? A tradução aqui você que decide, tá? Eu posso também colocar no futuro usando o estar acontecendo. Por exemplo, ó, eu posso falar isso daqui. Eu estou, eu tenho o verbo ir, que é go. Se eu colocar o ing, eu tenho isso daqui, certo? E aí, nesse caso aqui, seria então, eu estou indo comer. Se eu tô indo comer, eu já comi? Não.
Se eu tô indo comer, eu tô descrevendo uma coisa que vai acontecer no futuro. Sim. E isso daqui, a estrutura é igual a essa daqui. Eu sei, é um absurdo. E aí, o que acontece? Isso daqui, essa informação, é basicamente a mesma coisa que essa. Mas peraí, Joana, já me falaram que tinha diferença. Então, teoricamente tem diferença, na prática não tem, não. Porque teoricamente tem diferença? Porque se o eu mostra a ideia da vontade, aqui eu tô dando a ideia de que eu tenho este desejo. Como esse cara aqui é o presente contínuo, eu estou indo comer, isso significa que provavelmente ou a comida já tá pronta, ou o moço do delivery já chegou, ou você já tá no restaurante, sabe? Porque quando a diferença da gente usar para o futuro o will ou o to be como going to, é basicamente de will você não deixa claro que a ação já começou, e com to be going to você deixa claro que a ação já começou. Vou dar um exemplo para isso ficar mais palpável. I will travel. E I am going to travel. Se liga só. Eu tenho uma amiga que ela mora no Canadá e ela quer porque quer que eu vá visitar ela, só que eu não tenho dinheiro pra comprar as passagens e tal, e é caro essas coisas, e aí ela fica enchendo meu saco, vai, eu falo, mano, não tenho dinheiro. Mas, por que que eu te contei esse pedacinho da história? Porque, se liga só, quando ela fala, Jô, vem pra cá, vem viajar pra cá, eu sempre falo, I will travel to Canada, eu vou viajar pro Canadá. Só que, se eu usar pra ela I am going to travel, ela vai ficar felizaça. Por quê? Porque ela vai entender que o passaporte já tá nos trinks, que eu já comprei a passagem, que eu... Sabe? Quando a gente usa o to be com going to, a gente mostra que algum pedaço daquela coisa já tá pronto para aquela coisa acontecer. Com o will, a gente não deixa isso claro. Mas ele pode estar semi-pronto? Pode. Depende do que você quer falar. Se você quiser falar que tá semi-pronto, você vai usar o to be com going to. Se você não tiver essa necessidade, você vai usar o will. Então, você pode usar tanto o will quanto o to be com going to para a mesma situação, dependendo da pessoa que você tá falando e da informação que você quer passar. Ah, então na teoria tem diferença, na prática não, porque os dois vão indicar futuro. Beleza? E, além disso, a gente consegue colocar no futuro de mais uma outra forma. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar essa frase aqui mesmo. I am writing. I am writing. Então, eu tenho aqui, eu estou escrevendo, certo? Que foi a mesma coisa que a gente acabou de falar agora há pouco. Se eu tenho aqui, eu estou escrevendo, por que que ele tá junto com o negócio do futuro, Joana? A gente tá falando do futuro, por que que você colocou o presente aí? Quer ver essa frase virar futuro? Se eu parar essa frase aqui, ela é presente, né? Quer ver essa frase virar futuro? Virou futuro. Tá tirando, mano. Não, tô tirando não. Isso aí é futuro. Não. Não. Isso aí não é futuro, Joana. É futuro, sim. Inglês é uma língua idiota. Porque, por isso que é importante a gente saber que a gente não tem estrutura de futuro. Porque qualquer coisa pode virar futuro se eu colocar uma palavra que indique o futuro. Então, se eu tirar o tomorrow dessa frase, se eu faço isso daqui, essa frase está no presente. Se eu deixo o tomorrow, ela está no futuro. Porque, como a gente não tem uma estrutura para futuro, basicamente qualquer presente pode virar futuro, se eu quiser. Bem-vindo ao inglês! Então, a gente vai falar que o will, ele é futuro e ele vai dar a terminação pra gente de ra, rei, rão. Ok? Eu farei, ele fará, eles farão, tá? Precisa ser só dessa? Não. Ele pode ser também
desse jeito. Você vai traduzir do jeito que você quiser, tá? Por que eu coloquei essa tradução aqui? Porque o would é o passado do will, certo? Se ele é o passado do will, ele vai dar sempre a terminação iria pra gente. Então, tanto o would quanto o will, eles não vão fazer sentido se eles não tiverem uma outra ação junto com eles. Porque o que vai acontecer, ou o que aconteceria. Então, esses dois, eles sempre precisam de uma outra ação junto com eles. Que é basicamente o que acontece com o shall. Os britânicos, os ingleses, eles usam o shall da forma que os americanos usam o will. Americanos não usam o shall, a não ser quando eles estão convidando alguém para fazer alguma coisa, mas os britânicos usam mais o shall do que os americanos. Então, você só vai ver shall se você for lidar com o inglês britânico, se você for lidar com o inglês americano, não vai usar. E como o shall dá a ideia da sugestão, se eu não tenho um conceito, uma estrutura de futuro, eu também consigo usar o shall para dar ideia de futuro, certo? Porque eu posso virar para você e falar: Shall we go to the mall? Nós devemos ir ao shopping? Eu tô te convidando para ir ao shopping. Se eu tô te convidando para ir ao shopping, a gente já foi? Não. Se a gente não foi, eu tô falando de futuro. Sacou? Por isso que é importante a gente saber que não existe uma estrutura de futuro no inglês, porque aí qualquer coisa pode ser futuro. Fazer o quê? Não é mesmo? Então, essa é a ideia desses caras. E eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Você viu que o will alterou o comer? Ele não é mais comer, ele virou comerei ou vou comer. E por que eu tô falando isso para você? Porque todos os modal verbs, todos os caras dessa família vão alterar o verbo seguinte. Só que a gente nem sempre vai conseguir traduzir essa alteração. E o que isso quer dizer? Se eles vão alterar o verbo seguinte, a gente não vai colocar to no verbo seguinte. Por mais que no português ele esteja no infinitivo. Por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. Eu posso falar inglês. E vai ser isso que eu vou escrever. I can speak English. Eu posso falar inglês. Se eu posso falar inglês, esse cara aqui é falar, ele deveria estar com o to, certo? Certo, mas ele não tá. Por quê? Porque o can tá mudando ele de alguma forma que é intraduzível, a gente não consegue traduzir. Essa tradução só funciona no will, beleza? Então, a gente tem aqui I can speak English. Então, vamos entender como que a gente vai fazer negativas e perguntas com os modal verbs. O que vai acontecer aqui? Se liga só. Eles não usam o do, certo? Certo. Quando a gente viu o to be e o to be não usava o do, o próprio to be negou e o próprio to be perguntou, certo? Certo. É a mesma coisa que vai acontecer com os modal verbs? É, porque em inglês é uma grande repetição do do. Então, o que vai acontecer? Eu vou negar isso com o can. O can pega o not e ele vem como can't. Então, como que vai ficar essa frase na negativa? Vai ficar I can't speak English. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade de falar inglês. Se eu for perguntar, o que acontecia com o do ia pra frente da pessoa. O que aconteceu com o does, que é o do com S, o does foi pra frente da pessoa. O que aconteceu com o did, que é o do no passado, o did ia pra frente da pessoa. O que aconteceu com o to be foi pra frente da pessoa. O que vai acontecer com o can? O can vai pra frente da pessoa. Exatamente. Can I speak English? Perguntar e negar? Can com a negativa vai pra frente da pessoa. Can I speak English? Eu não sei falar inglês? Eu não posso falar inglês? Claro que eu posso. I speak English very well. My English is better than my Portuguese. And that's true, unfortunately. Jesus. Então, o que acontece? A gente vai... A beleza dos modal verbs é a seguinte. Falei pra você que eles tinham características similares, certo? E é verdade, eles têm características similares. O que acontece? Esses caras aqui, eles... Se eu quiser trocar o can por qualquer outro modal verb, eu poderia,
a frase estaria certo e a frase faria sentido. O sentido da frase muda, porque o sentido do modal verb muda. Mas ela tá certa, ela faz sentido. Quer ver, ó? Vamos trocar aqui, sei lá, pelo must. I must speak English. I must not speak English. Must I speak English? Must I not speak English? Numa boa. Então, se você entendeu o modal verb, um deles, você já entendeu todos. Aí é só lembrar do que cada um quer dizer. Nossa, que simples. Então, vamos ver como que eles vão ficar na negativa, né? Porque a gente só viu eles do jeito da afirmativa. Então, vamos ver como que eles vão ficar na negativa. E é importante isso porque eles são meio chatos com esse esquema, porque tem muita variaçãozinha, sabe? O can, na negativa, fica can't. Lembrando que eu também posso fazer cannot. E eu também posso fazer cannot. Não tem diferença, tá? Isso daqui, as pessoas que são acadêmicas escrevem assim porque é uma palavra e ainda é, como é que é o nome disso? Ainda é formal, porque, né, a gente sabe que isso daqui é menos formal do que isso daqui. Então, o can, quando ele junta, ele fica assim. O could, todos eles podem ficar separados do not, tá bom? O could vai ficar couldn't. O will vai ficar won't. O would vai ficar wouldn't. O shall, o mais comum é ficar shall not. Mas também existe o shan't, que é o incomum. Beleza? Por que incomum? Porque as pessoas não usam muito dessa forma, porque as pessoas nem usam tanto o shall quanto mais para usar ele dessa forma. Mas existe, pode ser que você veja, então tá aí a informação para você. Você provavelmente vai esquecer, mas a minha consciência tá tranquila porque eu passei para você a informação. O should vira shouldn't. O may não junta com o not, então ele sempre vai ficar só may not. O might junta com o not, mas não é comum. O comum é might not. Então, isso daqui é o comum. Mas a gente pode ter o mightn't, que é uma palavra que tem uma vogal só, que é incomum. Ups. É incomum. O must junta com o not, mas não é comum. E por que eu tô falando isso? Porque, se liga só, o must ele tem dois sentidos, certo? Ele tem o sentido da necessidade e ele tem o sentido da probabilidade. Como o sentido da necessidade do must implica em consequência, quando eu for usar o must com a ideia de necessidade na negativa, eu vou deixar o not separado do must para eu conseguir enfatizar a negativa. Porque senão a pessoa pode entender exatamente o oposto do que você quer que ela entenda. Então, quando a gente for usar o must, a gente vai falar must not. Só que a gente vai poder usar o mustn't para as negativas de probabilidade. Isso quer dizer que você vai ter que lembrar quando é qual? Não, você pode usar must not para tudo, tá? Mas existe o mustn't também. E para variar, a diferença deles é que esse cara aqui é o mais comum e esse cara aqui é incomum. E a gente vai ter também o ought to, que quando a gente for negar, a gente vai pegar esse to aqui e vai trazer para depois do not. Então, vai ficar ought not to. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que os modal verbs alteram o verbo seguinte, e aí o verbo seguinte vem sem o to porque ele não tá mais não sendo feito por ninguém? Então, acontece com todos menos com o ought. E aí o que acontece? Esse to que tá aqui junto com o ought, ele não é do ought. Ele é do verbo seguinte. Então, eu tô te passando esse to junto com o ought para você lembrar, se você for usar o ought, obviamente, que tem o to no verbo seguinte.
E aí você já fica achando que o to faz parte do ought, e aí você não precisa mudar a regra na tua cabeça. Por isso que eu tô te mostrando isso desse jeito. E é por isso que o not fica antes do to quando a gente vai negar, porque isso daqui é o ought. Isso daqui é do verbo seguinte. Então, esses são os modal verbs. E então, nessa aula, a gente viu os modal verbs e o to be. Lembrando que a ideia dessa aula, dessas primeiras aulas, é te mostrar o que existe no inglês, não que a gente aprenda todas essas coisas agora. Se você quiser aprender todas essas coisas agora, é só assistir e reassistir 15 milhões de vezes essas aulas e vai dar certo. Eu acho meio chato fazer isso, por isso que a gente continua com as aulas depois disso, porque a gente vai ver tudo isso na prática. A gente tá vendo a teoria pra gente chegar na prática e não se assustar. Beleza? Então, na próxima aula, deixa eu voltar aqui porque essa aula deu 2 páginas, né? Na próxima aula, então, a gente já viu isso daqui, a gente já viu isso daqui, só falta a gente ver o present perfect. E vai ser isso que a gente vai ver na próxima aula, e aí a gente já vai estar pronto pra vida real. Então, se cuida. Não faça nada que eu não faria. E a gente se vê na próxima aula. Beijo!